Galera de Deus, estamos de volta aqui com o blog, do Tocha, fazendo as meditações da semana e voltamos agora aí com uma nova série, chamada Tá Ligado nas Parábolas. Para você se ligar nas parábolas de Jesus, vamos estar trazendo aqui algumas breves meditações sobre as parábolas de Jesus. E hoje eu quero começar falando sobre a parábola dos talentos. A parábola dos talentos. Para começar, a parábola que Jesus ensinou, ele pegou uma verdade do dia a dia, um fato, um acontecimento, ele pegou alguma ilustração do dia que a pessoa ia entender, de fatos da vida real, uma história, certo? Verídica, uma história para ilustrar as verdades bíblicas e trazer muitos segredos de Deus para a realidade daquela época e, claro, com a nossa interpretação hoje, para a nossa realidade também. Então, as parábolas, elas falam de coisas naturais para ilustrar as verdades espirituais para a nossa vida e nosso dia a dia, claro, na vida espiritual, na vida de consagração, na vida de relacionamento, na vida de comunhão, na vida de igreja, vida de oração e tudo mais. Nós temos realmente parábolas para todas as situações, vamos dizer, da vida que Jesus deixou escrito, ok? Então, a parábola dos talentos, na verdade, está falando de dinheiro, porque talento não é o dom que você tem. Essa palavra talento aqui não é dom, não é aptidões naturais ou que você ganhou no decorrer da tua vida. Talento aqui era uma medida de dinheiro, certo? Quase é peso de ouro. Para você ter uma ideia, alguns historiadores dizem que um talento só era o salário de 20 anos de um trabalhador braçal. Outros dizem que hoje um talento valeria $100 mil. Um talento só, $100 mil. Então vamos colocar essa faixa aqui de $100 mil, um talento só. Então a gente já começa a entender que realmente quem recebeu um talento recebeu muito dinheiro. Quem recebeu um talento recebeu muito dinheiro. Então Jesus estava explicando, tinha acabado de falar das parábolas das 10 virgens, foi colocada pelo menos nessa sequência em Mateus, e daí falando, o reino dos céus é semelhante também a um homem que foi viajar, certo? E ele chamou 3 servos. Não quer dizer que só tinha os 3, ele chamou os 3. Aqui nós já aprendemos o que? A soberania de Deus. Deus é soberano para fazer o que Ele quer, com quem Ele quer, do jeito que Ele quer e quando Ele quer. Então, o fato de chamar esses 3 já é uma honra. O chamado de Deus, ele te distingue. O chamado de Deus, ele te honra. O chamado de Deus, ele é obra da graça de Deus. Não depende de Deus ser bom, Deus fazer alguma coisa que agrade o coração de Deus, não depende. O chamado de Deus é a obra da graça de Deus. Então Deus chamou esses 3 servos. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 e a outro ele deu 1. E partiu de viagem. Mas a primeira coisa que você deve entender quando você recebe esse talento, no caso aqui, vamos colocar $500 mil, recebeu o que tinha 5. Você tem a responsabilidade sobre você de produzir com a capacidade que Deus sabe que você tem para fazer o melhor para Ele. Ou seja, quando Deus escolhe te dar alguma coisa espiritual, e aí que vem a aplicação da parábola para as coisas espirituais. Aqui está falando, usando a ilustração dinheiro, $100 mil, $200 mil e $500 mil. Mas Deus está querendo dizer para a gente que qualquer coisa que Deus nos der é valioso. É isso que a parábola está querendo dizer. É muito valioso. Então, o que Deus nos deu, o que Deus nos der, o que Deus nos vier a dar, sempre vai ser valioso. E se Ele te escolheu, Ele te deu algo dele para você, em termos de dons, de aptidões, de oportunidades, de desafios, é porque Ele sabe que você tem capacidade de, no mínimo, dobrar. Ok? Então, foi essa colocação que Jesus fez aqui. Então, o que recebeu 5 talentos tinha a capacidade de
ter aqueles 5 talentos, de produzir com aqueles 5 talentos e de granjear, ou pelo menos dobrar, até multiplicar aqueles 5 talentos. Recebeu 2 também, segundo a capacidade de cada um. Então, veja bem, não é um pastor, não é uma igreja, não é uma organização que escolhe dar as bênçãos espirituais para você. É Deus que escolhe. Deus utiliza o meio que você está, ou seja, Deus utiliza o teu líder, Deus utiliza a tua igreja, mas quem dá é Deus. Vem dele. E qualquer coisa que Deus te der é bom, é precioso. Tanto quanto um talento. É isso que Jesus estava querendo ilustrar para eles na época e também para nós. Agora imagine, o que tinha 5 talentos, ele foi e trabalhou. Preste atenção numa coisa. Tudo que Deus te der a mão é para você trabalhar, para você no mínimo dobrar. E Deus está ensinando isso para nós. Ele foi, trabalhou e conseguiu mais 5. O que tinha 2 também foi e trabalhou e conseguiu mais 2. E o que tinha 1, ele olhou para aquele 1, mas para aquele montante que era muito. Imagine você ganhar hoje $100 mil, você vai pegar. E ele trabalhou, na verdade, negativamente. Ele teve um trabalho. Apesar do mestre chamar ele de mau e preguiçoso, que na versão em inglês chama de lazy mesmo, então é preguiçoso. Ou seja, ele pegou e enterrou o talento. Então ele teve o trabalho de cavar um buraco para enterrar os $100 mil, para enterrar um talento. E ele julgou o senhor dele errado e julgou a capacidade dele errada, porque o Senhor confiou a ele um talento, porque ele tinha capacidade para aquele talento. Então, o que nós aprendemos com isso é que quando você recebe algo de Deus, você tem que ter responsabilidade, você tem que trabalhar e você não pode pensar só em você mesmo. Você tem que pensar que um dia você vai ter que prestar conta. E o Senhor, aliás, vai voltar e vai pedir conta. Aquilo que é dele, ele vai requerer. E aí o que acontece? Quando voltou o Senhor, ele chegou para o que tinha 5 e requereu do que tinha 5. Ele chegou para o que tinha 2 e requereu do que tinha 2. E ele chegou para o que tinha 1 da mesma forma. O que acontece conosco? Que um dia nós vamos ter que prestar conta. Nós não podemos utilizar a nossa vida, os nossos dons, os nossos talentos, as nossas oportunidades. Não, a vida é minha, eu cuido do jeito que eu não tenho que dar satisfação. Tem sim. Um dia o Senhor, que te deu os dons, os talentos, as oportunidades, vai vir e vai pedir conta para você. E daí ele vai pedir conta daquilo que ele deixou nas suas mãos. Então você tem que ter responsabilidade. Aí a parte boa, que aqueles que trabalharam, granjearam, confiaram em Deus e na confiança que Deus depositou neles e granjearam mais talentos, eles ouviram uma coisa muito linda, um elogio de Deus. Qualquer pessoa que te elogie hoje ou amanhã, depois da manhã pode estar te apunhalando pelas costas. Deus não é assim, Deus é justo. Imagine você receber um elogio do céu, um elogio do teu Senhor, do teu Criador, do teu Deus. Segunda coisa, ele falou que ele ia acrescentar mais. Terceira coisa, ele falou, você vai participar da minha alegria. E participar da alegria do Senhor não é só estar junto da festa do Senhor, é entender a alegria do coração de Deus com Ele. Mais ou menos assim, rapidinho. Por exemplo, se eu convido você como um amigo apenas para uma festa de aniversário, ou minha, ou da minha esposa, ou dos meus filhos, você vai se alegrar comigo, com certeza. Mas se você é um parente meu, se você é um irmão de sangue, a tua alegria é diferente. Porque você vai entender toda a história da minha vida para chegar naquele momento de festa. É isso que Deus estava falando. Você vai se alegrar e vai entender a alegria do seu Senhor. Agora, qual que foi a frase, qual que foi a sentença para aquele servo mau que recebeu um talento? Falou, você foi mau, você foi preguiçoso, certo? Vai ser tirado de você. Aquilo que foi dado vai ser tirado. Pode ver que dos 2 não foi tirado. Aquele que recebeu 5 não foi tirado. De 1 foi tirado. Certo? E vai ser afastado da presença do Senhor. Isso é uma responsabilidade muito grande. Então, para encerrar, pense nisso. Tudo que você recebe de Deus é precioso. Tudo. Segundo, utilize o teu dom, o teu talento com responsabilidade. Sabendo que um dia você vai ter que prestar contas.
Terceira coisa, confie na confiança que Deus teve em você. Você é capaz, sim. Se Deus te deu 1 ou 15 talentos, não interessa. Você é capaz. E terceiro, lembre-se que tudo vai ser prestado conta. Ok? Deus abençoe, galera. Nos vemos na próxima semana.